Empreenda Assim, o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. As empresas têm dois departamentos muito importantes na estrutura organizacional, o Departamento de Recursos Humanos e o Departamento Pessoal. Mas ao contrário do que muita gente pensa, esses departamentos são diferentes, com funções distintas. Para desmistificar o equívoco, o podcast Empreenda Assim conversa com o administrador e instrutor da Escola de Negócios da Assim, Edson Palma. Edson, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Obrigada. Para começar, eu gostaria que você definisse o que é departamento pessoal e o que é departamento de recursos humanos. Então, primeiramente, a diferença é bem simples entre os dois. O RH, então, ele é o coração da empresa, enquanto que o departamento pessoal é a razão. Então, assim fica mais fácil para poder entender essa diferença entre os dois. O departamento pessoal, ele é responsável por atividades bem específicas dentro da empresa. Ele cuida da contratação de novos funcionários, né, faz o registro desses funcionários, o pagamento de salário, vale transporte, férias, 13º, organização de horários, rescisão de contrato e das funções dos funcionários. Então, é uma atividade bem operacional. Então, a pessoa precisa entender um pouco de cálculo e principalmente do E-social. Já o RH já é uma função mais estratégica, né? Onde se reúne as habilidades, metodologias sobre as políticas das empresas, né? Técnicas, né? Que serão bem definidas, né? Com o intuito de administrar o departamento, a função de cada colaborador, questão de sentir o clima organizacional, né? Como que contrata, encontrar a pessoa certa para o local certo. Então, um departamento mais estratégico em que vai exigir mais recursos da empresa, vai exigir mais tempo da empresa e mais investimentos, né? Porque precisa ter uma área em que você desenvolva bem essas habilidades profissionais e aí o RH é que vai cuidar desse departamento. Por que esses departamentos são separados e por que muita gente acredita que eles são a mesma coisa? Bem, necessariamente esse setor não precisa ser separado, ele pode ser dentro do mesmo departamento, porém é necessário que você tenha dentro de cada atividade pessoas específicas desenvolvendo as atividades tanto de departamento pessoal como de recursos humanos. Porque cada atividade, eles demandam tempo, demandam dedicação. Então, se você tem uma pessoa só para fazer os dois departamentos, ele vai fazer um e vai deixar de fazer o outro. Ele não vai conseguir desenvolver as duas atividades dentro da mesma empresa, tá? Então, você precisa ter pessoa específica para se dedicar. Porque dentro do departamento pessoal, nós temos uma área mais analítica. E dentro do recursos humanos, numa área mais humana, mais de gestão. Então, se você não tem tempo para desenvolver a atividade, você não vai conseguir desenvolver. Agora, por que as empresas confundem essas duas áreas? Basicamente é por falta de conhecimento mesmo, tá? Então, têm sido contratados profissionais na área em que realmente desconhece essa distinção entre essas duas áreas. Então, o que é importante? É importante que cada profissional que você vai contratar, que a empresa, a organização vai contratar, ela tenha conhecimento de que, para o departamento pessoal, ela vai precisar de uma pessoa com conhecimento de cálculo. E para a área de recursos humanos, uma pessoa de gestão de pessoas, mais humanas, entendeu? Então ela precisa entender essa diferença das duas. Então basicamente é tanto falta da administração, da gestão da empresa, de conhecimento entre essa distinção entre essas duas áreas. Ter essa distinção bem definida é importante para a estrutura organizacional da empresa? Que tipo de problema pode surgir quando não há uma distinção bem definida? Sim, você ter bem distribuir essas duas atividades é importante para a empresa, porque você define o que a gente vai, nas visitas que nós fazemos, nos cursos que nós damos de departamento pessoal, a gente vê muitos exemplos dentro de sala de aula e na prática também com visitando as empresas, é que você chega na empresa, tem lá escrito na porta lá do setor RH. E aí quando você vai entrar nesse RH, esse RH não existe. A empresa, o que ela tem lá dentro da empresa? Um departamento pessoal. Né? E aí que não entende nada da questão da parte de gestão. Ela faz somente cálculo. Ela só cuida da parte da folha de pagamento, né? E aí ela não cuida na questão da gestão. E aí é que é a dificuldade das empresas em realmente de criar essa ideia de que é departamento pessoal e recursos humanos. Por quê? Porque ele coloca dentro de um setor que não existe dentro da empresa, que é o RH,
E aí você vai ver só existe o departamento pessoal, e aí quando você precisa fazer o desenvolvimento da atividade de recursos humanos, aquele ele não desenvolve. Então o problema que pode acontecer quando você mistura essas duas áreas é que os investimentos eles são diferentes e o foco é diferente. Então você não consegue desenvolver aquilo que você está buscando, por exemplo, na questão da gestão de pessoas, identificação de perfil, como você deve contratar, descrição de cargos. Então a pessoa do DP, ele não vai conseguir fazer isso. Primeiro que ele não vai ter tempo. Então ele vai gastar uma energia que ele de falta de conhecimento, porque ele não vai ter conhecimento nessa área. E mesmo que ele tenha conhecimento nessa área, ele não vai conseguir desenvolver as duas atividades ao mesmo tempo. Então a dificuldade é de você não conseguir nem desenvolver, né, de você não separar e não distinguir os dois setores, você não conseguir desenvolver o departamento pessoal de forma adequada, né, de que forma? Acontecendo muito erro na folha de pagamento, porque você vai deixar de ter o foco na área de cálculo, porque precisa de foco. Nós temos prazos dentro do departamento pessoal, onde no recursos humanos nós temos um cronograma de atividades, que é bem diferente de questão de prazos, né? Porque dentro do departamento pessoal eu tenho, por exemplo, do dia 1º ao dia 5 eu tenho que fazer os pagamentos, do dia 5 até o dia 15 eu tenho que fazer os adiantamentos, aí eu tenho que fazer férias, eu tenho que fazer rescisão, aí no dia 20 eu já tenho que fazer folha de pagamento novamente. E dentro da área de recursos humanos não, dentro de recursos humanos eu tenho um cronograma de atividades que eu vou desenvolvendo, né, ao longo do tempo. Então eu faço lá a minha linha do tempo e vou fazer uma programação das atividades que vão ser desenvolvidas, né, de treinamento. Eu vou desenvolver pessoas, eu vou verificar as funções, né, eu vou verificar se o salário é compatível com a função. Então é um estudo totalmente diferenciado do que a gente vê dentro do departamento pessoal. Então os problemas que a gente vai ter, se você não distinguir um setor do outro, é perder tempo, gastar dinheiro, né, porque você vai estar investindo num profissional que ele não vai conseguir desenvolver as duas atividades de forma adequada para que a empresa possa colher os resultados necessários para desenvolver essas atividades. Qual a sua orientação para uma empresa que está modelando seus departamentos? A orientação que nós damos para as empresas, então, na hora que for montar o departamento pessoal e o recursos humanos, ele contrate, então, ou busque no mercado, no mercado profissionais, consultores que possam orientá-lo no momento dessa contratação, para que ele realmente contrate uma pessoa dentro do DP com os conhecimentos necessários no departamento pessoal, né, que hoje é primordial, principalmente em relação ao e-social, que o e-social é o nosso caminho, nossa comunicação entre o governo federal, e essa geração de informações para o governo federal precisa ser minuciosamente detalhada, com informações corretas, para não gerar multa para as empresas. E para que na hora de contratar o recurso humano também ele contrate profissionais que conheçam sobre gestão de pessoas, né? A área da psicologia, ou não necessariamente precisa ser um psicólogo para atuar dentro do RH, mas precisa ter uma pessoa que tenha conhecimento em gestão de pessoas, que sabe o processo, porque o RH não é simplesmente entrevista de funcionário, de colaboradores. Então ele precisa entender de gestão, né? Somente a área de entrevistas não é necessário, não é suficiente para você atuar dentro do RH. Então você precisa conhecer como funciona o processo de perfil, identificação de perfil, em relação à questão de identificação de competências, em relação à questão de se você está contratando a pessoa certa para o local certo. Então precisa a pessoa ter esse conhecimento. Então a orientação que nós damos é justamente essa, de que o profissional, a empresa, o gestor, o diretor, o dono da empresa, ele busca então uma consultoria, uma orientação para que na hora de contratar esses profissionais ele possa contratar o profissional certo, para que possa dar o resultado que ele está buscando, né? Para que depois ele não tenha que ter que estar substituindo, né? Ou estar contratando depois ou gastando muito mais dinheiro, recurso financeiro, porque justamente não contratou a pessoa certa. E aí, normalmente isso demora muito tempo, né, para poder identificar. E esse tempo que você perdeu para poder identificar esse profissional, que o profissional estava errado, e aí foi muito dinheiro já gasto, né? Então é necessário então que ele busque essa orientação para que ele possa fazer uma contratação assertiva e possa colher os seus resultados. Edson, muito obrigada por participar do podcast Empreenda Assim. Eu que agradeço. O podcast Empreenda Assim conversou com um administrador e instrutor da Escola de Negócios da Assim, Edson Palma. Obrigada, ouvinte e associado, por acompanhar mais esta edição do podcast Empreenda Assim. Até a próxima. Empreenda Assim,
o podcast sobre empreendedorismo e negócios da Associação Comercial e Empresarial de Maringá.